A galera, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Nas aulas anteriores, a gente viu a questão de identificar a cadeia principal dos grupos substituintes. Hoje a gente vai para a nomenclatura de fato de um composto orgânico. Para fazer essa nomenclatura, eu separei aqui uns passos que devem ser seguidos. Primeiro, antes da gente identificar, dar um nome para a cadeia principal, eu separei aqui algumas regrinhas que devem ser seguidas para dar o nome do composto orgânico. Primeiro, identificar a cadeia principal. Isso a gente tem um vídeo lá próprio que nas aulas anteriores que eu fiz só de identificação da cadeia principal. Depois, numeração da cadeia principal. Eu identifico essa cadeia e vou numerar essa cadeia, de forma que os números na cadeia dos carbonos na cadeia principal me dê o menor valor, os menores valores, a numeração da cadeia principal, de tal forma que os números que eu der para os carbonos na cadeia principal me forneçam valores menores para os meus radicais ou grupos substituintes. Identificação dos grupos substituintes, a gente tem uma aula sobre isso anterior a essa. Dá nome à estrutura iniciando pela ramificação. Eu vou dar o nome do meu composto a partir da ramificação, depois o nome da minha cadeia principal. E lembrar que quando eu tenho ramificações e elas são iguais, por exemplo, eu tenho 2-metil, eu vou botar dimetil. Se eu tenho 3-metil, será trimetil. Se eu tenho 4, será tetrametil, e assim sucessivamente. Eu tenho aqui um exemplo para a gente praticar, né? É esse composto aqui. Tem esses dois compostos para a gente ver como é que ficaria a nomenclatura deles seguindo essas regrinhas básicas. Vamos ver. Esse primeiro aqui, ó, eu tenho esse composto. Qual o primeiro passo que eu devo seguir? Eu devo identificar a minha cadeia principal. A cadeia principal é aquela sequência com o maior número de carbonos possíveis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então, logo, essa sequência aqui é a minha cadeia principal. Aí eu vou selecionar ela para que eu possa identificar com mais facilidade as minhas ramificações. Selecionei a cadeia principal. Na aula anterior, a gente viu que depois de selecionar a cadeia principal, a gente tem que numerar esses carbonos de forma que os grupos substituintes fiquem nos menores números possível. Vamos fazer a numeração da direita para a esquerda e ver como é que fica. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Se eu numero dessa forma, eu tenho uma ramificação no carbono 3 e eu tenho outra ramificação no carbono 4, né? Que os dois são o mesmo grupo substituinte, que é o metil. Se eu sigo o sentido inverso da esquerda para a direita, eu tenho, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. Quando eu faço nesse sentido aqui, eu vejo que o primeiro metil fica no carbono 2 e o segundo metil vai ficar no carbono 3, sendo que esses valores aqui são menores que esse. Então, essa sequência vai ser desconsiderada. Eu não vou usar da direita para a esquerda na hora de dar o nome do meu composto. Eu vou usar o sentido da esquerda até a direita. Como é que eu vou fazer o nome do composto? Eu vou pegar a localização da minha ramificação, carbono 2 e carbono 3, e começar por ela. 2,3, tracinho. Aí, vou ver qual é o grupo substituinte. Existem dois, esse daqui e esse daqui. Mas os dois substituintes, eles são iguais. Aqui é o metil e aqui também é um metil. Como é que eu vou dar o nome? Eu coloco onde eles estão, 2 e 3. Existem 2 metil. Se existem 2 metil, lembra lá a regrinha que diz, ó, eu vou usar di para 2. Então, antes do metil, eu vou botar di, porque tem 2, metil, que é o nome da minha ramificação. Agora, eu vou dar o nome da minha cadeia principal. Como é que eu vou fazer isso? Contando o número de carbono que existe na cadeia principal. Existem 1, 2, 3, 4, 5. E quando existe 5 carbonos, olha qual é o prefixo que eu vou usar. 5 carbonos é pente. Aí eu tenho
pente, porque são 5 carbonos. Ele tem somente simples ligações. Quando apresentar somente ligações simples, eu vou colocar AN. Então, PEN, AN. Qual é a função desse composto? É um hidrocarboneto. E a gente viu lá, ó, que hidrocarbonetos possuem o sufixo O, a terminação O. Então, o nome do meu composto será 2,3-dimetilpentano. Difícil isso daqui? Não, né? Não tem nada de difícil aqui. Vamos para o próximo composto. O próximo composto é esse daqui. E a gente vai ter que fazer o primeiro passo. Identificar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz eu seguir nesse sentido aqui, como nesse outro sentido. Todos vão me dar 5 carbonos na cadeia principal. O que é para fazer agora? Numerar os carbonos. Se eu numerar daqui para cá, o metil, o grupo metil que está bem aqui, ele vai ficar no carbono 4. Mas se eu fizer nesse sentido, ele fica no carbono 2. Então, qual vai ser a privilegiada? Aquela que nos fornecer o menor número para os grupos substituintes. Então, eu tenho carbono 2. Nome, eu vou botar 2 traço. Que composto é? Que grupo substituinte é esse? É o metil. Então, eu vou botar 2. Só tem um? Então só ponho metil. Se tivesse 2, aí eu botaria dimetil, mas só tem um. 2 metil. Aí eu vou ver quantos carbono tem? 5. Se tem 5 carbono, olha lá. Pente. Pente. Só tem ligação simples. AN é um hidrocarboneto. O. Então, eu tenho aqui esse segundo composto como 2-metilpentano. Ok? Alguma dificuldade? Nem tanto, né? Esses compostos estão bem simples. Então, dá uma olhada. Se você não entendeu, veja de novo o vídeo, que na próxima aula eu vou postar a nomenclatura de mais alguns hidrocarbonetos. Beleza? Bons estudos. Um abraço.